meus amores! Oi, minhas amoras! Bom retorno para as nossas aulas. E hoje, então, a gente vai finalizar o assunto que a gente deixou ali no finalzinho da nossa última semana antes do recesso. Vamos continuar o nosso assunto de cinema para finalizar esse módulo, resolvendo as atividades que ficaram pendentes. Então, pega a apostila 5, abre na página 306 e vamos começar as nossas atividades. Vamos lá. Número 1, vai ter ali um texto e vai pedir pra gente ler e fazer alguma associação com a pergunta. A cena do filme de Chaplin, lançado há quase 80 anos, ainda se repete diariamente em fábricas de todo o Brasil. Uma multidão de operários de frigoríficos ou de indústrias de eletrônicos, por exemplo, acabam afastados do trabalho por conta de doenças ocupacionais e, no limite, aposentados, ainda jovens e obrigados a passar o resto da vida sob forte medicação por dores causadas pela inutilização de seus membros através desses movimentos repetitivos. Aqui a gente já tem uma dica, Charlie Chaplin, cinema mudo, né, gente? Lembra que Charlie Chaplin, então, participou desse momento em que o cinema não tinha som, ele era mudo. A gente vai ter a trilha sonora, mas não tinha fala. Então, vamos lá. No filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, o que é relatado pelo autor do texto? A. É constatado por meio das falas das personagens que tem grande conteúdo de protesto contra a exploração do trabalho. Falas das personagens, eu já tinha comentado aqui, né? Cinema mudo. Então, aqui as falas foi uma pegadinha e que a gente não caiu. Tá errada. Letra B. Não faz sentido, pois o filme de Chaplin é uma comédia feita para entreter o público. Gente, não é porque é comédia, ou porque é drama, ou porque é qualquer gênero que ela não pode estar trazendo pra gente alguma crítica social, né? O gênero não vai delimitar isso, então essa alternativa está errada. Vamos para a próxima. C. Pode ser visto por meio do trabalho físico do artista que expressa suas cenas cômicas e ao mesmo tempo críticas apenas por meio do seu corpo. Perfeito! Todo um trabalho corporal. Charlie Chaplin aí, ele foi mestre nesta arte em que não utilizava fala, mas utilizava o corpo. E traz pra gente, então, toda a história através desses movimentos, da sua expressão corporal. A alternativa correta é a letra C. Mas vamos ver por que as outras não estão certas, né? Letra D. Não aparece explicitamente, já que o cinema mudo não permite discursos contra ou a favor de uma ideia. Gente, pra gente ser contra ou a favor de uma ideia, a gente não precisa falar. A gente pode ter atitudes, a gente pode se expressar. Essa alternativa, ela tá completamente equivocada. Letra E. Não se relaciona com o contexto em que o filme foi produzido. A crítica do jornalista é uma ressignificação da cena do filme. Aqui vai o nosso olhar de contextualização. A gente tem que saber que nesse momento do cinema mudo, em que Charlie Chaplin estava fazendo também a sua história, a gente estava passando aí por uma industrialização muito grande no mundo. A gente sim tinha uma grande exploração e que sim, aqui o cinema ele estava relacionado com este tema, então a alternativa aqui errada. Vamos para o próximo. Pega a apostila agora lá na página 307, exercício número 5. Observe a imagem a seguir. O filme de animação Destino, feito nos anos 1940 por uma parceria entre Salvador Dalí e Walt Disney, mas lançado apenas em 2003 pelos estúdios Disney, é representante do movimento... Pessoal, aqui basta a gente saber o nome de Salvador Dalí, que a gente vai saber que ele está relacionado ao movimento surrealista, que vai trazer pra gente, então, imagens de sonho, essa questão do subconsciente, vai trazer pra gente aí, junto, né, com essas teorias aí de Freud, que falava desse acesso ao nosso subconsciente, vai trazer à tona aquilo que o nosso consciente não consegue ver. Então, quando a gente pensa numa obra surrealista, a gente tem que pensar em obras que vão trazer essas imagens oníricas do mundo do sonho. É assim que a gente tem que pensar. Então, vamos lá. Expressionista, dadaísta, cubista, construtivista ou surrealista? A alternativa E é a correta, e aqui a gente precisava saber um pouquinho da história da arte e saber que Salvador Dalí é o grande nome representante, um dos grandes nomes representantes do movimento surrealista.
Agora a gente vai direto lá para a página 309 para finalizar os nossos exercícios de hoje. Vai lá no número 1. Os primeiros filmes a serem projetados na história do cinema pelos irmãos Lumière exibiam, primeiro aqui, né, gente, os irmãos Lumière, pra gente fazer uma recapitulação, eles eram aqui, a família deles, donos de uma grande empresa que fazia equipamentos para fotografia. A fotografia, ela foi muito importante para a história do cinema, porque a partir do momento que a gente conseguiu captar imagens, isso trouxe várias possibilidades, só que claro que imagem em movimento, ela é diferente da fotografia, mas ela possibilitou, ela trouxe formas de se fazer, pensamentos pelo menos, e instigou formas de colocar então essas imagens em movimentos. Os irmãos Lumière, eles são considerados aí os caras que que mostraram os primeiros filmes. Eles inventaram aí o cinematógrafo, que é uma das primeiras formas de equipamento de filmagem e de projeção de vídeo. E a partir daí a gente vai ter muitas invenções vindo de uma velocidade muito rápida até chegar no cinema que a gente tem hoje. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Os primeiros filmes a serem projetados na história do cinema pelos irmãos Lumière exibiam contos de fada como os da Branca de Neve. Não, gente, contos de fada aqui vai ser um pouquinho mais complexo, que a gente vai estar trazendo questão de efeito especial, outros jeitos de filmagem, cenas cotidianas como um trem chegando a uma estação. Perfeito! Os primeiros filmes eram um neném comendo em casa, era um trem passando, era um empregado saindo de uma fábrica, eram cenas cotidianas e mesmo assim, gente, isso chocava, as pessoas pagavam para ver esse tipo de projeção, porque até então só se tinha fotografia e ainda de uma forma que nem é como hoje, né? Que a gente tem aí as câmeras digitais, tudo era de mais difícil acesso e de repente tinha gente trazendo imagens em movimento. Meu Deus, que loucura é esse mundo! E sim, as primeiras cenas, os primeiros filmes são cenas curtas de 1 minuto, menos de 1 minuto, trazendo cenas cotidianas. Mas vamos continuar. 6. Histórias bíblicas, como o da Arca de Noé. Não, né, gente? Cenas bíblicas, Arca de Noé, conto de fada, tudo isso vai precisar de mais efeitos, de outras formas de filmagem. Aqui a gente está falando dos primeiros filmes. É algo em que é o início, é o rascunho, é aquilo que vai trazer, então, novas possibilidades e novas vontades de se experimentar. Letra D. Cores e formas sem uma temática definida. Primeiro que os primeiros filmes, eles eram em preto e branco. A gente ainda não tinha a questão das cores, então já tá errada. E desenhos animados. Desenhos animados aqui ainda vai ser depois, né? Porque aí a gente vai precisar de mais um outro sistema, um outro olhar, uma outra experiência, uma outra habilidade para ser feita. Gabarito correto da número 1 é a letra B. Número 2, preencha corretamente as lacunas do texto. O filme, que teve direção e atuação trouxe com seu protagonista uma crítica à exploração dos empregados no sistema da época, ao mesmo tempo em que fazia o público rir por meio de sua comédia física. Estamos falando de comédia física, a gente já tem alguns nomes aqui do cinema mudo, como Buster Keaton, Harold Lloyd, Charlie Chaplin. Então, a gente já vai estar pensando em alguns nomes relacionados a eles. E aqui, então, também a gente vai estar falando sobre a exploração, a crítica da exploração dos empregados no sistema da época. Então, gente, aqui a gente já pode relacionar a temática que Charlie Chaplin utilizava em seus tempos modernos. Vamos completar as lacunas? O filme Tempos Modernos, que teve direção e atuação de Charlie Chaplin, porque ele não era só ator, ele produziu e dirigiu a maioria dos seus filmes, trouxe com seu protagonista Carlitos, uma crítica à exploração dos empregados no sistema de trabalho da época, ao mesmo tempo em que fazia o público rir por meio de sua comédia física. Carlitos, né, gente, foi um personagem aí criado por Charlie Chaplin, que é como se fosse o seu clown. Quando o ator cria um clown, ele cria um personagem que vai acompanhá-lo pela vida inteira. Então, se a gente for fazer uma relação aqui, por exemplo, a gente tem ali dos Trapalhões, o Didi,
que ele se apresenta, o Renato Aragão, até hoje, né? Quando ele quer ser o Didi, ele é aquele personagem. A gente tem vários outros que a gente pode estar citando, Gordo e o Magro. A gente tem vários personagens que foram criados e que podem estar presentes em qualquer situação que eles têm como se fosse uma vida própria. E Carlitos foi do Charlie Chaplin. E aqui, então, esse sistema de trabalho, essa exploração, estava se referindo, então, a essa exploração dentro das fábricas, esses trabalhadores que não tinham direitos, que trabalhavam mais de 12 horas ininterruptas, que não tinham descanso e que eram explorados e que ficavam exaustos. Então, fica assim as nossas lacunas. Número 3. Ligue corretamente as colunas com referências artísticas e ou filmes do cinema para cada movimento de vanguarda. Vamos lá. A. Dadaísmo. O dadaísmo aqui ele vai estar relacionado então ao entraque do René Clair. Depois a gente vai ter ali o surrealismo, que vai estar relacionado a Um Cão Andaluz de Luiz Buñuel. Depois a gente vai ter construtivismo russo, que vai trazer pra gente os artistas Dziga Vertov e Sergei Eisenstein. E por último, o expressionismo, que vai trazer pra gente o gabinete do Dr. Caligari de Robert Vie. Aqui só alguns exemplos, né, pessoal? Gente, bons estudos. Até semana que vem. Beijos e fiquem em paz.